Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo interesse. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a atuação do cuidado paliativo no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade à Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, por essa chance de poder mostrar, conversar, explanar de maneira rápida para vocês, porque o interesse aqui é que a gente possa interagir, respondendo perguntas, com comentários, enfim, a respeito de uma prática, desta prática emergente em desenvolvimento, que é o assunto, o tema do cuidado paliativo. Tá? Tem havido um grande interesse nessa área, e é por isso que a instituição, a Escola de Educação Permanente, me acionou no sentido de que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então, vamos começar a apresentação. Eu peço para vocês que, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem sinalizem pelo YouTube, tá? E aí eu vou ter acesso a essas perguntas, e aí eu posso responder para vocês no final, tá bom? Muito bem. Imagino que agora tenha aparecido para vocês. Então eu vou iniciar a apresentação. Vamos lá. Bom, nós vamos falar então sobre o desenvolvimento no Brasil do cuidado paliativo nessa aula aberta para todos vocês. Essa é uma foto aérea da instituição que eu represento, do complexo hospitalar do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde tem todos os institutos, a Faculdade de Medicina, a Secretaria da Saúde, e a Escola de Educação Permanente, que está aqui na beiradinha da foto, quase cortada, porque de fato é tudo muito grande e é difícil da gente colocar todo mundo, às vezes, na foto. Tá? Este é o local onde eu tenho desenvolvido a prática de cuidado paliativo desde 2010, de uma forma mais organizada. Eu vou contextualizar para vocês, modernamente, a questão do cuidado paliativo. Apesar do cuidado paliativo como conceito ter aparecido já remontando à Idade Antiga, medieval, como uma prática de atenção a pessoas frágeis, doentes, foi a partir do final, do meio da segunda metade do século passado, a partir do trabalho da doutora Cicely Saunders, que essa prática começou a aparecer, se desenvolver no mundo, e com a fundação de uma instituição chamada St. Christopher Hospice, em 1967, e a introdução desta prática de cuidado paliativo em 1989 no sistema de saúde inglês, o NHS, 2 anos depois dela ter se tornado uma especialidade médica no Reino Unido. E isso veio se desenvolvendo gradualmente, começou algum desenvolvimento no Brasil a partir de iniciativas isoladas na década de 80, mas o que a gente chama de segunda onda veio a partir do final da década de 90 e a virada do século, em que o sistema de saúde se viu numa condição de altíssimo desenvolvimento tecnológico, mas este desenvolvimento tecnológico levou à formação ou mudanças na característica da população que passava a ficar doente. As doenças agudas foram controladas e deram lugar a pessoas cada vez mais idosas, com múltiplas doenças, que passaram a viver melhor e que nem chegavam à idade que chegam hoje, mas isso se mostrou, com o tempo, como algo desafiador para o sistema de saúde da forma como ele vinha sendo constituído e planejado. A formação dos profissionais de saúde sempre foi voltada para curar, ou, no mínimo, modificar as doenças. Isso desde o diagnóstico até o momento da morte. E a morte era algo que se queria evitar, sempre. O que acontece é que os custos em saúde ficaram exorbitantes, principalmente no último ano de vida, e se começou a pensar em saídas possíveis, ou numa racionalização melhor para isso.
e se remontou a partir daí, final da década de 90, principalmente nos países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, a retomada da questão do conceito do cuidado paliativo, que passou a ser considerado uma prática que poderia trazer uma resposta para um sistema de saúde cuja articulação e a forma de organização já não atendia de forma tão apropriada um novo perfil de pacientes. E com isso se começou a entender que, para o final da vida, até porque essa era a prática que iniciou o cuidado paliativo, era uma prática voltada especificamente para o final da vida e muito para os pacientes com câncer, quando chegava nessa condição de fim de vida, o que frequentemente se falava, né, ainda se fala, quando assim não tem mais outra coisa, não tem mais nada para fazer, então a gente chama o cuidado paliativo. Frequentemente isso acontece poucos dias, às vezes horas antes da morte. E pela natureza desse trabalho, que é uma natureza multiprofissional, de atenção continuada à paciente, família, às vezes vocês podem imaginar que, na verdade, pouco se conseguia fazer dentro desse conceito, desse modelo dissociativo, que já não faz mais parte da realidade a partir da virada do século com a nova definição da Organização Mundial de Saúde, e que traz à tona o conceito de que esta prática é uma prática voltada para prevenir e aliviar o sofrimento humano, a partir de um trabalho multiprofissional, necessariamente, visando os aspectos biopsicossociais e espirituais do ser humano. A partir desse conceito, este é uma figura, é um gráfico que pode representar um pouco melhor o que se entende por cuidado paliativo, uma prática que começa no início da evolução da doença, que vai aumentando a sua importância e o seu papel dentro do cuidado ao longo do tempo, aqui na linha horizontal, à medida que o tal tratamento modificador da doença, e aqui falando de doenças de evolução arrastada, frequentemente sem cura, acabam por levar esse indivíduo até o fim da sua vida, passando pelo período de terminalidade e até o processo de morte propriamente dito. E o cuidado continua com as famílias, com a rede de apoio no período de luto, se isso for uma demanda. Então, é um cuidado que vai desde o início da evolução até depois que o paciente faleceu, muito diferente do modelo anterior e muito mais adequado às várias necessidades que estes pacientes e as suas famílias têm. O grande desafio desta prática é a sua compreensão apropriada para começar do conceito. Depois de 2002, existiram algumas conferências e reuniões de especialistas, falando especificamente da Organização Mundial de Saúde, em 2014, e mais recentemente da International Association of Hospice and Palliative Care, que criaram uma nova definição, falando e incluindo dentro do escopo dessa prática o atendimento ao que se chama de condições graves ou sérias de sofrimento relacionado à saúde. E numa perspectiva de incluir as necessidades específicas das pessoas nesta prática, e não necessariamente um foco que é voltado para a doença, como sempre se ensinou para os profissionais de saúde. Essa prática, agora recém-redefinida, passa a incluir de maneira muito clara também os cuidadores dessas pessoas, as suas famílias, dentro das suas várias necessidades e ao longo de toda a trajetória, confirmando o que já vinha desde a definição de 2002. Então, pensar que cuidado paliativo é algo para quem está próximo da morte já não é um conceito atualizado nem. Bem, eu imagino que eu esteja ok, eu só vou consultar aqui até que ponto vocês puderam participar. Eu peço desculpa aí pelas questões técnicas, tá? O que eu vinha dizendo, então, é que tem todo um contexto histórico para o desenvolvimento dessa prática de cuidado paliativo da forma como a gente a conhece hoje, tá? E isso é uma coisa que tende, a partir da definição, do desenvolvimento da definição
do estabelecimento de formas de cuidado voltada para as necessidades das pessoas, que a gente consiga, desta maneira, suprir as necessidades dessas pessoas, familiares, pacientes, de uma forma mais apropriada. Tá? Do ponto de vista de perspectivas futuras, o que a gente vê é que essas necessidades, essas demandas de cuidado paliativo, elas vão aumentar cada vez mais com o passar do tempo. Tá? O que a gente entende, e já começam a aparecer artigos desse tipo, é tentando definir qual é e qual será a demanda e quais serão as necessidades de cuidado paliativo a partir das próximas décadas. Tá? Deixa eu só acertar uma coisa aqui. A partir das próximas décadas. E o que a gente entende é que, com o passar do tempo, da idade e das décadas, como está aqui, as necessidades são progressivamente crescentes. Então, a necessidade de que haja capacitação profissional se torna muito importante. Porque o acesso, ainda que haja capacitação profissional, ainda é muito diferente, dependendo da trajetória de doença, porque as pessoas ainda reconhecem que essa é uma prática muito voltada para a população com câncer, tá? Agora, isso não é uma coisa tão simples assim, porque a gente nunca se esquece que o doente não tem só uma doença, mas tem várias. E à medida que eles vão ficando mais idosos, o número de doenças vai ficando cada vez maior, mais que 5, mais que 6, mais que 7. Quer dizer, se é difícil já indicar para uma doença, quanto mais para 2 juntas, 3, etc., e principalmente porque uma doença modifica o curso da outra. Então, na cabeça do médico intervencionista, é sempre muito possível fazer várias coisas que não cuidado paliativo pelo doente. O que a gente pretende é um cuidado paliativo que consiga contemplar assistência, tirando os paradigmas, com criação de serviços, assistência à família, política de medicamentos, uma educação continuada, não só em termos técnicos, médicos, clínicos, mas também de comunicação e o desenvolvimento de bases de pesquisa. Bem, vamos tentar. A situação do Brasil, então, que é o nosso objetivo principal, levando tudo isso em conta, é a seguinte. No Brasil, o acesso a cuidado paliativo acontece, segundo as estimativas desse levantamento da WPCA, que é World Palliative Care Alliance, de 2020, para 0,4% da população, sendo que a média mundial, baixíssima, é 14%. Então, o acesso a cuidado paliativo neste país ainda é bastante ruim, apesar de todos os esforços e toda a tentativa de desenvolvimento que vem acontecendo, principalmente já nos últimos 15 anos. De tal forma que o Brasil é entendido como um país que está classificado aqui como um nível de provisão generalizada de cuidado paliativo, apesar de ainda não integrada, pela falta de uma política pública. Tem cerca de 200, não é 2.000 serviços, 200 serviços, a maioria está na região sudeste, e eu acho difícil dizer que é uma provisão generalizada com tanto predomínio na região sudeste. Os caminhos possíveis para isso é uma história que o Brasil tem, desde a fundação da Academia Nacional de Cuidado Paliativo e diversas iniciativas, até mais modernamente, quando a gente começa os programas, as residências médicas, do ponto de vista de educação médica, multiprofissional, e, finalmente, uma portaria ministerial que faz com que essa deva ser uma modalidade assistencial para o SUS, coisa que ainda não é realidade, ainda está no papel. E, dentro desta portaria, isso está indicado de que a educação, a capacitação em todos os níveis em cuidado paliativo deve ser oferecida aos profissionais de saúde, como uma premissa para que esse desenvolvimento aconteça. Para além disso, começam a haver contatos e começam a haver certificações internacionais ligadas a instituições americanas, ao CAPC, e eu trago aqui um exemplo do qual o HC está participando, que é a formação QELCA, que é Quality in End of Life Care for All. Ela é uma capacitação que nos dá, aos elementos daqui do núcleo, a condição de poder capacitar outros indivíduos dentro desta metodologia desenvolvida pelo centro que começou e que é icônico dentro do cuidado paliativo no mundo.
É mais uma alternativa de educação disponível no Brasil, ainda para poucos centros, mas que o HC já tem condição de ser multiplicador. Tá? Agora, muito mais recente, em 2022, essa é uma resolução do final de abril, não tem nem um ano, aprova-se uma matriz de competência para as residências médicas da área de atuação de medicina paliativa e reconhece-se a necessidade de que haja uma formação em 2 anos para os profissionais. Isso tira a medicina paliativa da definição de área de atuação médica. E isso é uma porta aberta para que a gente caminhe para especialidade médica. Mais modernamente, as diretrizes curriculares nacionais, agora em novembro, trazem a obrigatoriedade dos conteúdos de cuidado paliativo na graduação médica. Tá? Então, existem muitas perspectivas em todos os campos de educação. A residência, com aumento do número de programas, reestruturação para 2 anos, ainda bolsa, se todo mundo vai ter bolsa, isso é uma dúvida. As especializações, que são o segundo passo dentro da capacitação profissional, que são cursos de 360 horas, com carga horária teórica, prática, e que são oferecidas por cada vez mais instituições dentro do Brasil. Isso é uma alternativa para quem não tem a disponibilidade de 2 anos pós-área básica de 60 horas semanais, acaba sendo uma coisa extremamente atraente hoje em dia, e isso tudo já está acontecendo. Quer dizer, as iniciativas estão aumentando em todos os níveis, apesar de distribuição irregular, muito mais no Sudeste. Os cursos mais rápidos os programas de residência têm evolução rápida e os cursos mais rápidos estão acontecendo, ainda que o nível de padronização não seja ainda ideal. Os próximos passos são fazer diagnósticos situacionais. E aí a Academia Nacional de Cuidado Paliativo criou comitês específicos de educação, graduação, ligas acadêmicas, pós-graduação e residência. E a partir daí a gente consegue entender que as situações das ligas ainda é muito desorganizada e precisa de uma padronização. As pós-graduações estão aumentando e a gente tem cerca de 45 cursos de especialização e 10 de aperfeiçoamento no Brasil em cuidado paliativo. O comitê, da qual eu faço parte, criou uma matriz de competência para esses cursos de especialização, que está para ser divulgada, e um documento norteador para as pessoas sobre o que é um tipo de curso ou outro. Os programas de residência também estão em crescimento, são 17 programas médicos, 4 programas multi, tá? Estão se desenvolvendo atividades para esses residentes de maneira integrada e online, com as facilidades online, tá? E está se concluindo nesse momento a criação de uma matriz de competência por metodologia Delphi, para nortear os programas de medicina paliativa no Brasil, e isso vai estar pronto este ano, provavelmente em breve. Então, em todos os níveis, graduação, pós-graduação, lato sensu, com cursos de residência e especialização, e as iniciativas também no estrito sensu, programas de mestrado e doutorado, começam a acontecer e vão trazer essa prática, essa educação, essa capacitação para uma realidade que o Brasil precisa. O que a gente sabe é que ainda a gente tem muito que crescer e muito o que aprender, tá? Obrigado. Eu peço desculpas aí pelo problema técnico. Eu peço que vocês, por favor, curtam a página, se inscrevam no canal, tá? E compartilhem com a gente as perguntas e os comentários que vocês tiverem a partir dessa fala, tá? Eu peço ainda de novo desculpa pelo ocorrido e eu espero que possa ter sido proveitoso para vocês. Bem, vamos ver quais são as perguntas aqui. Tá bem. Tem uma pergunta aqui da Thalita Mariano. Se esses cursos de formação gratuita em cuidado paliativo podem ser encontrados em alguma instituição. Cursos de formação gratuita, Thalita, são basicamente os cursos das residências dos serviços públicos e os cursos que fazem parte dos programas de educação continuada das instituições. Os cursos de aperfeiçoamento, especialização, e boa parte, as residências não, porque os residentes recebem bolsa por definição, mas outros cursos de curta duração,
eles não são gratuitos, eles são cursos pagos, a não ser que eles façam parte de um programa de educação continuada específico de uma determinada instituição que você tiver, tá? Não existem capacitações gratuitas dentro no Brasil. Tá? Existem iniciativas do Ministério da Saúde, alguns programas tentando colocar capacitação em cuidado paliativo, especialmente para atenção primária nesse momento, mas são programas em que tem inscrições e não é um número ilimitado de pessoas. Então, isto é uma coisa que também está começando no país, mas de uma certa forma, contemplando a tua pergunta, elas existem, mas estão vinculadas ao programa de saúde da família, estão vinculadas a aspectos específicos. E ainda que hajam cursos dentro dos hospitais oferecidos por outras estruturas, o funcionário não paga por isso, mas a instituição paga por estes cursos, tá? Ainda que existam iniciativas de fomento governamentais para eles, tá? Tem uma pergunta da Renata França, que tem interesse de fazer a imersão. Bom, a imersão, para quem não sabe, a gente no Hospital das Clínicas oferece uma modalidade de capacitação que chama imersão em cuidado paliativo, no caso, tá? Isso é uma modalidade que a gente, é uma capacitação que a gente oferece para indivíduos, de preferência, que já tenham alguma formação em cuidado paliativo, mas isso não é uma exigência, e esse indivíduo fica inserido na prática dentro do serviço, que é um serviço que tem interconsulta, leitos de internação, ambulatório, e ela é oferecida em períodos de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, tá? Para você participar, você entra no site da Escola de Educação Permanente, tem links de participação das oficinas, que eu imagino que deva estar sendo disponibilizado para vocês, tá? Para que vocês possam agendar essas oficinas e para que a gente possa receber vocês. A procura tem sido boa, tem sido cada vez maior, mas a gente tem, porque o serviço é bastante grande, a capacidade de absorver indivíduos interessados, tanto do ponto de vista, tanto médicos como indivíduos das áreas multiprofissionais, enfermagem, psicologia, odontologia também, tá? Então, isso é uma coisa real, mas isso não é uma capacitação gratuita, voltando à pergunta da Thalita. Então, é só você entrar na Escola de Educação Permanente e se inscrever ou acessar o link que deve estar aí na tela para vocês, tá? O Tiago Noronha pergunta como lidar com o luto na rotina dos cuidados paliativos. É a rotina dos cuidados paliativos. Lidar com o luto exige uma capacitação especial, no sentido de se entender qual é o sentido dele, no sentido de se entender como abordá-lo, e isso é habitualmente uma prática muito mais do profissional de psicologia ou de psicologia e serviço social, mas todos os membros da equipe estão envolvidos com isso. Quer dizer, o luto, que diz respeito à perda, ele é muito comum, porque as pessoas, infelizmente, morrem com muita frequência, mas o luto é um conceito mais ampliado que diz respeito às perdas de capacidade funcional, perda da autoimagem, perda da condição de trabalho, perda da condição de ser, por exemplo, um arrimo de família. Por isso que a gente precisa começar a abordar o luto até antes da morte com o doente, porque as perdas começam antes. E a gente lida com perda o tempo todo. A questão é ressignificar o que estas perdas são dentro de um processo evolutivo, que é um processo evolutivo de doença avançada, inclusive com a perspectiva da morte concreta, né? É um trabalho complexo, exige habilidades de comunicação, habilidades técnicas e um trabalho conjunto de toda a equipe. Mas é uma das expertises de uma equipe de cuidado paliativo. É uma coisa bastante diferenciada. Tem mais algum questionamento aqui? Por enquanto, não que eu tenha recebido. Alguma pergunta adicional?
eu acho que se a gente não tem mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar. Apareceu uma pergunta aqui da Vera Queiroz. Algumas pessoas acreditam que os cuidados paliativos podem prolongar desnecessariamente o sofrimento dos pacientes, o que levanta questões éticas sobre o uso adequado. Qual a opinião sobre isso? Olha, Vera, é justamente o oposto. O cuidado paliativo não prolonga, muito menos desnecessariamente, nada. O cuidado paliativo, ele se dedica a aliviar qualquer tipo de sofrimento em decorrência de uma doença grave, uma doença terminal ou até uma doença que está levando ao fim da vida das pessoas. O cuidado paliativo não prega procedimentos que prolongam a vida, principalmente se eles levarem a algum grau de sofrimento. E principalmente se eles, do ponto de vista técnico, são considerados fúteis. O que acontece é que o bom cuidado, e sem nada dessas coisas que são fúteis ou inadequadas, acaba tendo impacto positivo no tempo de vida, mas uma vida com qualidade, e não uma vida com sofrimento, principalmente desnecessário. É exatamente a ideia oposta. O cuidado paliativo não prolonga sofrimento ou não prolonga a vida de alguém à custa de sofrimento. O conceito é exatamente o contrário. Mais alguma questão? Tá, apareceu aqui. Henrique, alguma outra coisa? O Henrique está digitando aqui. A Renata, França. Como fazer a comunicação no luto com os familiares? Com empatia, com delicadeza. E muito melhor do que fazer a comunicação no luto é fazer a comunicação antes, para dizer o que vai acontecer, o que inexoravelmente vai acontecer, que é a piora, que são as perdas funcionais, que são as perdas de capacidade, que é a mudança da imagem corporal e até a morte. Quando isso consegue ser feito de uma maneira técnica, apropriada, delicada, com a ação de toda a equipe, o luto fica muito facilitado em termos de abordagem. Quando nada disso acontece, é que as pessoas têm o que a gente acaba chamando muitas vezes de luto complicado. As pessoas não tiveram oportunidade de elaborar a perda, não tiveram oportunidade de se ressignificar ou ressignificar as suas impressões e a sua própria vida perante aquela perda, e isso sim causa muitos problemas depois. Mas eu não entendo que o pior momento para se comunicar seja no luto, mas é antes dele. E se a gente não fizer isso, o indivíduo fica com essa entidade que a gente chama de luto complicado, pode ficar, o que vai exigir um acompanhamento mais longo, que vai exigir que você aborde, trate de questões tão profundas depois que a perda se instalou, que às vezes torna a coisa mais difícil. Muito bem. Mais alguma coisa, Henrique? Está chegando outra pergunta, eu acho. Comentário da Cleidineia Aparecida. Passei a olhar o cuidado paliativo com outra perspectiva
quando atuei como fisioterapeuta nesta área durante a pandemia. Um trabalho extremamente humano e necessário. Pois é, Clidinei, às vezes a gente mesmo, uma das formas da gente entender o que é você estar inserido nisso. Principalmente em um lugar que consiga, que tenha uma organização para fazer essa prática, porque, infelizmente, ainda tem muito cuidado paliativo e cuidado paliativo por aí. Mas a prática apropriada de cuidado paliativo, ela é muito impactante. Você não fica com nenhuma dúvida do benefício e do valor que essa prática tem, principalmente quando você participa, seja como profissional ou seja como familiar ou próprio paciente que recebe esse tipo de cuidado. Tá? A pandemia foi uma oportunidade imensa de fazer um bom cuidado paliativo, mas muita gente não entendeu isso logo de cara. Muitas equipes de cuidado paliativo ao longo do mundo foram desfeitas na pandemia e os profissionais foram encaminhados para UTI e emergência. As equipes que fizeram e conseguiram ter uma ação integrada fizeram um trabalho extremamente diferenciado, inovador e que ajudou muita gente. A gente no HC teve a felicidade de conseguir fazer isso. A gente escreveu um livro sobre isso, a gente está publicando material sobre isso, eu estou para defender uma tese sobre isso. Enfim, a gente conseguiu, foi possível engrandecer ainda mais o cuidado paliativo a partir de uma situação absolutamente enlouquecedora num primeiro momento para todo mundo, que trouxe muito medo, que foi essa questão da pandemia. E a gente percebeu isso imediatamente. O núcleo de cuidado paliativo foi até o comitê de crise e disse: eu posso ajudar. Vai ter muito sofrimento aqui, vai ter muita morte aqui, e é com isso que eu lido. Então eu posso ajudar. Foi e é mesmo uma experiência muito rica. Muito bem. A Patrícia Vale comentou: é importante que a família passe por profissionais para acompanhamento? É. Não sei se você se refere especificamente ao luto, mas isso, nem todo luto exige que haja um cuidado profissional específico. As pessoas, isso vai depender da capacidade de enfrentamento que as pessoas têm e de elaboração da perda. Então, não é obrigatório, a não ser que isso comece a ter características de um sofrimento muito grande, se prolongar por muito tempo, tá? Agora, para fazer cuidado paliativo, tem que ter profissional capacitado e especializado, tá? Esse sofrimento relacionado a condições de saúde graves, ele só pode ser aplacado por profissionais capacitados. O Marco Barreto perguntou: o paciente do SUS tem acesso a cuidado paliativo? Tem. A maioria dos serviços de cuidado paliativo no Brasil são serviços públicos. Tá? Os maiores serviços são serviços públicos. O HC tem um serviço público que já tem mais de 10 anos e nós já fizemos mais de 50 mil atendimentos, envolvendo pacientes, famílias, nas várias unidades assistenciais ou modalidades que a gente tem. Isso existe no SUS no Brasil de uma maneira organizada desde 2000, mais ou menos. O nosso serviço começou em 2010. Então, sim. Só que o acesso à população é baixíssimo, como eu mostrei para você na apresentação. Então, precisa haver muito mais serviços, tanto no público quanto no privado, mas principalmente no público, que é a grande, vamos dizer assim, fatia do sistema de saúde brasileiro. A Camila Alves pergunta se tem algum estudo que fala em começar a usar logo o cuidado paliativo no começo de uma doença grave. Muitos estudos. As definições a partir de 2002 já falam isso. A definição de 2020 coloca isso explicitamente de uma maneira clara. Tem muitos estudos. Então, isto é uma coisa que já tá fora de discussão. Isso já está claro. Isso é uma orientação da Organização Mundial da Saúde e das sociedades que congregam a prática de cuidado paliativo no mundo. A
Cleidiné comentou de novo, minha experiência foi junto à equipe do HC, e foi um aprendizado e tanto, equipe coesa e totalmente empática. É a equipe que eu coordenei. Foi um trabalho belíssimo mesmo. Que bom que você pôde estar com a gente. Bom, gente, a gente teve essas questões técnicas aí, a questão era que a live durasse no máximo 1 hora, nós já estamos aí avançando um pouco, e eu acho natural, porque o interesse é grande, as perguntas apareceram, mas a gente vai precisar encerrar, tá? Eu queria agradecer vocês o interesse, dizer que a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. A Escola de Educação Permanente oferece, tem esse programa de imersão dentro do cuidado paliativo. Para além disso, existe a possibilidade de visitas acadêmicas via contato entre as universidades, tá? A gente recebe aluno de programa de residência de outras várias áreas, do HC e de fora, tá? Então, existem muitas formas, dependendo do nível do profissional, de capacitação, de formação, para que a gente possa receber. Para profissionais já graduados há muito tempo, que já estão na prática, o modelo mais adequado é mesmo o modelo da imersão, em que eles vêm e têm essa vivência dentro do serviço. Tá? Alguém está perguntando se o cuidado paliativo é novo. Não, o cuidado paliativo não é novo, nem no Brasil mais. Tá? Como eu disse, a prática começou a engatinhar na década de 80. Ela tomou notabilidade a partir da fundação da Academia Nacional de Cuidado Paliativo em 2005 e avançou muito, principalmente nos últimos 8 a 10 anos. Mas a prática já é antiga, e no mundo, muito mais antiga ainda. Tá bom? Henrique, equipe, podemos encerrar? Então tá bom, gente. Muito boa noite, muito obrigado. A gente fica à disposição de vocês. A Escola de Educação Permanente tem um canal aberto para vocês terem acesso a gente, para vocês poderem avaliar a questão da imersão, como eu disse para vocês, que é uma modalidade de ensino que eu acho que vem de encontro às necessidades de profissionais que já estão formados há um tempo, que querem se atualizar. Então, por favor, usem e abusem, a gente está aqui para poder ajudar vocês a se capacitarem e dar informações para vocês daquilo que vocês quiserem. Então, muito boa noite e obrigado.